e ela tem a ver com esse texto. Coloque, por favor, o texto, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham e a tenham com... Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desde o início do ano, nós trouxemos para a igreja uma proposta de recomeço, de retomada, de realinhamento, de fazer com que a igreja retomasse aquilo que perdeu, realinhasse seu comportamento, revisse seus conceitos, rompesse com algum de seus paradigmas. Ou seja, no texto em que lemos, dito por Jesus, ele diz: o meu adversário é um ladrão, sua função é tríplice: roubar, matar e destruir. Porém, a minha função é oferecer a vocês vida, e vida com fartura, e vida com abundância. Minha proposta hoje é mostrar para você que ao longo da sua caminhada, obrigado, Daniel, ao longo da minha e da sua caminhada, algumas estações precisam ser estabelecidas, lugares por onde nós vamos passar, posicionamentos que vamos ter que tomar ao longo da caminhada, para que se cumpra essa palavra de Jesus. É muito importante entendermos que o relacionamento com Deus para esta vida é um relacionamento de parceria, onde aquilo que Deus fez por mim e aquilo que eu faço vai estabelecer tudo aquilo que vai se realizar mais à frente. Por isso eu peguei, antes de estabelecer um lugar de chegada, ou seja, de alcançarmos, de chegarmos, de concretizarmos, de realizarmos, nós precisamos identificar que algumas estações, ou seja, alguns posicionamentos precisam ser tomados. E eu rapidamente vou falar dos 5 que eu separei. O primeiro é direção, o segundo é força, o terceiro é resistência, o quarto é velocidade e o quinto é poder. Quando nós estabelecemos isso na nossa vida, inevitavelmente nós criamos um processo, cujo qual nós vamos delinear entre o meu ponto de início, o meu ponto de partida e onde eu quero chegar, onde eu pretendo chegar. Ao estabelecer a nossa direção, nós vamos começar a delinear nossa trajetória, nossas prioridades, nossas companhias. Quando nós estabelecemos a nossa direção, nós vamos entender que pessoas farão parte de nossa agenda, outras pessoas farão parte de nosso destino. Nós vamos parar de canalizar forças para momentos que são apenas transitórios e passageiros, para pessoas ou situações que não fazem parte do nosso destino, mas sim do nosso momento. E não que o momento não seja importante, e na verdade o é, mas muitas vezes choramos por vermos pessoas ou situações partirem da nossa vida, que na verdade elas não fazem parte de nosso destino, mas apenas de um agendamento pontual da nossa caminhada. Existem, e nós precisamos entender que esses destinos são espirituais e físicos. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a nossa direção vai ser muito influenciada, mas muito influenciada pelo meio de convívio que nós estabelecemos. Na vida só há 2 direções, e aliás nas 2 vidas que temos. Pastor, por que o senhor está dizendo que existem 2 vidas? Porque Apocalipse diz: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se a Bíblia diz que tem 2 mortes, é porque tem 2 vidas, e uma delas é espiritual, que define o destino,
que pode ser céu ou inferno. E outra vida é física, que define o que você vai viver, felicidade ou infelicidade. A proposta que Deus tem para mim e para você, que eu quero hoje transmitir para você, é que você define entre as duas possibilidades do mundo espiritual, céu ou inferno. Pastor, não tem uma terceira? Não tem. Ou é céu ou é inferno. Eu queria ser uma alma penada, não queria ir para lugar nenhum. Não rola. Sua direção ou é céu ou é inferno no mundo espiritual. No mundo físico, sua direção ou é felicidade ou é infelicidade. É assim que funciona. Então a proposta bíblica é o quê? É céu para a vida espiritual e felicidade para a vida física aqui neste mundo. É isso. Quando nós olhamos, por isso Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em, ou seja, você vai ter uma vida extraordinária nesta terra, só não vai ter se você fizer escolhas erradas, e além de tudo você vai depois estar com Deus. E o que a Bíblia me diz para que eu possa criar ou estabelecer uma direção correta? Primeiro é saber para onde eu estou indo. A Bíblia diz que ouvir pessoas, buscar conselhos é importantíssimo para o desfecho da fase da direção, que é a primeira fase. Quando somos crianças, adolescentes, normalmente nós não pensamos em direção, nós simplesmente vivemos. Mas quando vamos entrando na juventude, inevitavelmente a vida ela vai nos levando para uma fase de responsabilidade, onde ela vai requerer de mim e de você qual a direção, é céu ou inferno? Qual é a direção? Lembra por que não batizamos crianças? Porque elas ainda não têm a escolha da direção. Mas quando isso passa, inevitavelmente, a vida pede dela, céu ou inferno, felicidade ou infelicidade. Só tem duas direções. Você não tem como caminhar para céu e inferno simultaneamente, porque não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. E você não consegue ser feliz ou infeliz simultaneamente. Você pode ter alegria e tristezas, coisas envoltas em momentos. Você pode parecer ser feliz por causa de uma euforia, aquilo que vem de fora para dentro. Mas o que a Bíblia está dizendo é que eu posso encontrar isso na fase dos aconselhamentos, certo? Porque quem não sabe sua direção corre dois riscos. O primeiro, de não ir a lugar nenhum, e o segundo, de andar em círculos. Tem gente que a vida gira, certo? Simplesmente não avança. Você encontra alguém hoje e você encontra ele daqui a 10 anos e ele está no mesmo lugar. E ele tem movimento, ele só não tem ascensão, ele só não tem crescimento, ele só não tem avanço. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de glória em glória, de fé em fé, para que amanhã seja melhor do que hoje, para que a manifestação de Deus amanhã na nossa vida seja superior àquilo que nós estamos vivendo hoje. Quem não tem direção, você pergunta para ele onde ele se vê daqui a 5 anos, ele não sabe. Esse dia eu estava mostrando o terreno da igreja para alguém, e alguém me perguntou: pastor, onde o senhor se vê daqui a 5 anos? Eu falei: dentro da igreja aqui, pregando para 2.500, 2.800 pessoas. Quem não tem direção, não tem perspectiva de futuro. Então, a Bíblia diz que eu preciso ouvir pessoas e buscar conselhos, mas presta atenção em Provérbios 11, 14. Coloca para mim, por favor, Provérbios, capítulo 11, verso 14. Eu vou dar mais uns 4 ou 5 versículos, então, por favor, fique atento, eu acabei não combinando com vocês. Provérbios 11, 14. Isso. Vamos lá? Não havendo sábia direção ou sábios conselhos, o povo, mas na multidão dos... preste atenção. Você precisa de conselho, sim ou não? Sim ou não? Mas de que tipo de conselho?
de gente sábia. Ok? Para você ter uma boa direção, você tem, certo? Que buscar viver perto de quem tem sabedoria, porque conselho de cabeça de bagre não vai te levar a lugar nenhum. Quanto mais rápido você descobrir qual é a direção, para onde você está indo, qual é o seu fim, qual é o seu destino, onde você se vê daqui a 5 anos, a 10 anos. Ah, pastor, isso é se preocupar com o futuro? Não, isso é planejamento de vida. É assim que funciona, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico. Está lá, a água nos artelhos, a água nos joelhos, a água nos lombos, a água, certo? E depois eu não consegui. O que é isso? Isso são níveis. E nós precisamos entender e olhar para esse ambiente. Porém, já que eu estou falando de caminhada e de vida, tome cuidado, porque ao longo da vida, você pode encontrar sábios, pessoas sábias que estão perdidas. Então, às vezes, você pode receber um conselho extraordinário de um bêbado. Esse dia, eu ia dar aula num local, ia ministrar uma aula, e chegou um camarada na minha casa, e ele me deu uma aula extraordinária, alguém que eu não imaginava que ia me ensinar tanto, me ensinou naquele dia. Mas cuidado, porque você pode receber um conselho de loucos que têm direção. Preste atenção, na vida você pode encontrar sábios que estão perdidos e vão te dar um conselho sábio, e loucos que têm direção e que vão te levar para mais longe de Deus do que você pode imaginar, porque estão envoltos em seus resultados. Lucas 12, 20, coloca para mim isso, e vai dar o entendimento do que Jesus está dizendo. Lucas 12, 20, eu não sei se eu consigo falar de todos os pontos aqui, mas vamos lá. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua, e o que tens preparado para quem será? Essa é uma história que Jesus está contando de alguém altamente rico, altamente focado e direcionado, alguém que está disposto a ganhar o mundo. E se você fosse olhar para esses resultados, se você ficar olhando na igreja, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, para gente que só alcança resultados físicos, cuidado, porque você pode querer imitá-los e perder sua alma. O que a Bíblia diz é: ganhe o mundo sem perder a alma. Por isso, cuidado, porque está assim de gente louca, dando conselho para os outros. E ele tem o resultado dele para mostrar para muitos. Por isso, defina o mais rápido possível qual será seu destino. Ah, pastor, o meu destino é o céu. E tu anda com quem vai para o inferno? Defina seu destino e quem são seus companheiros de viagem. Que tipo de destino você traçou para você aqui nessa terra? Busque andar com pessoas que estão indo para onde você está indo, que estão fazendo aquilo que você almeja fazer. Muitas pessoas não conseguem chegar em lugar nenhum, simplesmente porque não tem um senso de direção. Descubra a direção o mais rápido possível. Descubra quem está indo para o mesmo lugar, porque é simples. Se você planeja ir para a Central do Brasil, aqui em Xerém passa ônibus que vai para a Central? Sim ou não? Passa. Ele é que cor? Que cor? Vermelho? Verde? O que vai para a Central? Beleza. Mas aqui passa um ônibus que me parece que também é verde, e que vai para o Amapá, para Nova Iguaçu. Então, antes de entrar no ônibus, você descobre o quê? Qual é o seu? Então, por que é que você deixa qualquer um entrar na sua vida e anda com qualquer um? Seja seletivo e ande com gente que está indo para onde você vai, que está fazendo coisas que você quer fazer. Você quer orar, mas não anda com quem ora. Você quer pregar, mas não anda com quem prega. Você quer viver em santidade, mas só anda com Zé Ruela.